programa Bom Dia Joaçaba, hoje entrevistando Juliano Pedrini, que foi candidato a prefeito em Joaçaba. Bom dia, Juliano, seja bem-vindo ao estúdio da TV Bom Dia SCC. Bom dia, Evandro, muito obrigado pelo convite e gostaria de mandar um bom dia especial a todos os eleitores de Joaçaba, as pessoas que confiaram no nosso projeto e também as que não confiaram, que não votaram, porque demonstra o espírito democrático no qual nós temos que viver, que a gente tinha aí 4 candidatos e conseguimos participar da eleição e saber com esse resultado qual era o questionamento que o povo fazia na questão de mudança. E a mudança, ela é salutar. E a gente vê que o povo escolheu, dentre os 4, uma opção. E a gente, nesse momento, quer parabenizar o prefeito eleito, o Dioclésio, o seu vice, o Juscelino, o Marquinhos Vaz, que também foi nosso opositor, o Armindo, e dizer que, passadas as eleições, o único partido que nós temos que ter em mente agora é o partido chamado Joaçaba. Esta merece a nossa atenção, merece o nosso empenho para melhorar. Esse é o nosso espírito, Evandro, torcer por uma Joaçaba melhor e torcer que o Dioclésio e o Juscelino façam o melhor por Joaçaba. Pedrini, o que te levou a ser candidato a prefeito? Nós saímos de uma eleição em 2014, na qual eu participei, sendo o mais votado da região, candidato a deputado, e na época nós não tínhamos nenhum apoio, digamos, de pessoas aqui da região, de políticos da região. Nós não tínhamos nomes aí de políticos fortes aqui na região apoiando. Nós fizemos uma campanha franciscana na época e gastando uma quantia irrisória, fomos os mais votados, em detrimento de alguns que tinham apoio de deputados federais, deputados estaduais, da máquina pública, do dinheiro, e nós saímos vencedores daquele pleito por uma simples questão. Nós fizemos uma campanha franciscana e fomos a opção que o povo escolheu aqui da região para ser o representante na Assembleia Legislativa. Não obtivemos o êxito de nos elegermos, mas deixamos o nosso nome naquela época, Evandro. Ficou bastante marcado, né? E o pessoal me encontrava na rua: Pedrini, vai de novo, vai para prefeito, vai para vereador, mas não fica fora dessa, até porque o nome fica esquecido. E em conversa com o nosso presidente do PSB estadual, o Paulinho Bornhausen, nós resolvemos montar uma chapa aqui em Joaçaba e também para tornar o nome, o número, o conceito do PSB conhecido. E eu acho que conseguimos, né, Evandro? O PSB 40 marcou um espaço aqui importante em Joaçaba. Aquela marcação forte durante a campanha 40 era pedido do partido ou foi você que quis tornar-lhe conhecido na região? Eu acho que foi um misto, né, de uma vontade do nosso presidente estadual em marcar território aqui na nossa região, que o PSB aqui não era conhecido, e também uma vontade pessoal de tornar o PSB um partido realmente que tenha condições de disputar uma eleição e não ser apenas uma sigla, como utilizavam antigamente, uma sigla de aluguel. Então o PSB ele veio para ficar, nós fizemos um trabalho de base, lançamos uma nominata de vereadores, e na próxima eleição o PSB vai estar presente, seja para deputado estadual, seja para prefeito. O PSB veio para ficar. E conseguimos isso, Evandro, através da apresentação de vários projetos, os quais a comunidade hoje me encontra na rua e pede: ô Pedrini, aquele projeto, o Meu Olhar, o das catracas na escola. Nós já conversamos esses dias com o prefeito eleito, com o Dioclésio, e oferecemos, se ele quiser utilizar esses projetos, os quais o PSB 40 montou para a eleição, estão à disposição, porque eles não serão os projetos do Dioclésio, os projetos do Juscelino, eles serão os projetos para Joaçaba. E esse é o nosso intuito, fazer Joaçaba voltar a crescer. Pedrini, todo candidato, quando inicia uma campanha, o sonho dele é ganhar a eleição. Quando começa a caminhada, vou chegar. E você, quando é que viu durante essa caminhada que a eleição estaria perdida? Eu acho que todo candidato ele tem aquela esperança de até o último minuto que aconteça algo e ele saia vencedor. Mas nós começamos a campanha sempre com os pés no chão. Nós fizemos uma campanha realmente franciscana,
Tanto que toda a parte de televisão foi filmado em um estúdio que nós montamos na minha casa, uma equipe pequena, enxuta, mesmo porque, Evandro, nós temos a consciência de que a política tem que mudar. Muitas pessoas me vinham na madrugada, eu já na rua pedindo voto, eu acordava cedo, dormia tarde, para fazer uma campanha limpa, uma campanha honesta. Eu posso falar de boca cheia que não comprei voto, não utilizei dinheiro para fazer superprodução, não utilizei o dinheiro para influenciar pessoas. Eu fiz campanha, nós fizemos campanha. E o resultado disso é que nós tivemos mais de 1.200 pessoas que acreditaram no nosso projeto. E eu fiz uma coisa, Evandro, acabou a eleição, eu liguei para todos os candidatos adversários para não ficar nenhum resquício, porque a eleição terminou. Hoje o nosso projeto tem que ser voltado para a cidade. Mas com relação à tua pergunta a respeito, quando é que a gente sentiu que a eleição estava decidida, eu vou dizer que infelizmente um fato muito triste, Evandro, que ajudou a formar uma opinião, talvez uma opinião que tenha sido dirigida de uma forma e teve outro resultado. Foi a pesquisa, aquela pesquisa irregular, né? Ela formou uma tendência. Quem utilizou a pesquisa, e aqui eu digo que quem tentou utilizar a pesquisa para ter algum proveito, deu um tiro no pé. Porque no momento que a pesquisa foi lançada e distribuída, gente do céu, aquilo foi jogado em todos os bairros, em todas as linhas do interior, Evandro. A gente via fatos até tristes, assim, as pessoas ligadas a um partido distribuindo a pesquisa em jornais, né? E aquela pesquisa criou uma tendência do voto útil, mas também criou uma tendência da rejeição. E aquilo foi um fator determinante, tanto que todos aqueles que queriam a mudança e viam que a mudança só podia ocorrer com um candidato, porque não existe dois candidatos ganharem para prefeito, escolheram aquele que estava na frente, que representava também a mudança, assim como eu, como Armindo, como o Dioclésio, mas naquele momento definiram o voto. E todos que estavam indecisos, ou que iam votar no Pedrinho, iam votar no Armindo, votaram no Dioclésio para tirar a continuidade, pois o sentimento de mudança era muito grande. E, conforme eu falei, deram um verdadeiro tiro no pé, porque a pesquisa ela se formou em cima da rejeição, se criou uma tendência, e o que estava em segundo lugar foi o escolhido, logicamente, para evitar que a continuidade ocorresse. Então, como a gente comenta, houve uma pesquisa que seria para criar uma tendência, criou uma outra, né? Foi um verdadeiro tiro no pé. Mas eu deixo aqui um recado, Evandro, e que isso seja bem visto nas próximas eleições, é que em Joaçaba sempre ocorre esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa fajuta, né? E infelizmente ela ainda forma tendência, porque as pessoas ainda veem aquela situação de não perder o voto, de votar quem está na frente, e infelizmente essa pesquisa ela desequilibrou, ela induziu os eleitores, né? E trouxe um dissabor entre os concorrentes, né? Mas eu acredito que o homem lá em cima faz tudo pelo melhor, e que Joaçaba realmente possa contar aí com o Dioclésio, com o Juscelino, com os vereadores eleitos, que façam realmente o melhor para Joaçaba. Eu acredito também, Pedrinho, que esse formato de política arcaica está com os dias contados. A exemplo da eleição aqui foi a maior prova. Exatamente. A gente sempre ouve falar de compra de voto, de dinheiro, de caixa 2 nas eleições. O método hoje criado pelo Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, a forma como foi conduzida as eleições, ainda não mostrou, mas vai mostrar, que muitos candidatos terão um grande problema para justificar os gastos. Então, isso é uma prova de que as coisas estão mudando, e talvez as pessoas falam de que existem políticos ladrões. Eu não concordo. Eu acho que
o caráter da pessoa já se formou antes da eleição. Existem ladrões que se tornam políticos, não políticos que se tornam ladrões. São ladrões que se tornam políticos. E, infelizmente, as pessoas têm que se acordar, ver quem são os candidatos, ver sua história pessoal, ver o que já fez pela sociedade, pela sua comunidade, para depois se lançar na política. E as pessoas têm que ver tudo sobre o candidato, família, o que já fez, quais são os projetos e, principalmente, Evandro, a pessoa, às vezes, ela parece ser honesta, parece ser transparente, mas ela não tem que só aparecer, ela tem que ser, mas na sua essência. Vamos aos nossos comerciais. Juliano, após a eleição, e o seu retorno à polícia, como é que foi? Nós nos apresentamos logo após as eleições e até fomos surpreendidos, né, com a comunicação da nossa chefia, do delegado regional, de que nós não faríamos mais parte da divisão de investigações criminais. E como estava no período de férias, eu vou me apresentar dia 16 para o delegado Antônio Lucas, o qual vai me designar provavelmente para a delegacia da comarca. Eu quero dizer que, segundo o delegado me informou, é uma decisão técnica, não foi uma decisão política, e quero demonstrar o mesmo profissionalismo, a mesma ética que eu sempre tive à frente da DIC. Na delegacia da comarca, onde foi minha designação, eu sou funcionário público de carreira, né? Eu até comentei, anos atrás, em 2001, eu fui transferido por um delegado 3 vezes na semana. Eu comecei a semana em Joaçaba, terminei em Florianópolis. E daquela vez foi um episódio muito triste. Esse delegado fez muitas arbitrariedades na época contra a minha pessoa. Felizmente, ele anoiteceu e não amanheceu aqui. Ele foi transferido. Até teve um episódio muito triste dessa pessoa aqui na cidade, um envolvimento com emissão de carteiras, uma emissão fraudulenta. Aí, até hoje existe um processo na cidade de Tangará. Eu até citei num episódio em que eu estava no Sindicato dos Servidores Públicos, essa história, que esse delegado me perseguiu realmente, né? E que naquela época nós não tínhamos um sindicato forte, atuante. E hoje em dia nós temos o Simpol, no qual eu sou vice-presidente. E falando em sindicato, como vice-presidente, não há possibilidade também de você também ir para o sindicato? Existe até a possibilidade de pedir minha disponibilidade para o sindicato e fazer o que está faltando muito no nosso estado, que é o sindicalismo. Mas um sindicalismo em que a gente veja resultados. Nos últimos anos, Evandro, de pouco mais de 600 sócios que nós tínhamos no nosso sindicato, hoje temos 2.300. Quase toda a polícia está sindicalizada e nós tivemos muitas vitórias judiciais. A vida sindical ela é uma coisa triste, porque as vitórias são lentas. E muitas vezes os nossos sindicalizados eles não compreendem isso. Porque o governo, ele governa com mão de ferro, ele está ali segurando o dinheiro. E nós queremos uma segurança pública de qualidade. E a segurança pública de qualidade, Evandro, ela começa quando os servidores públicos são bem remunerados, bem preparados, para poderem atender o cidadão com aquela vontade realmente de estar ali presentes, fazendo parte da segurança pública, e não tristes por terem o salário minguado, por estarem com o filho doente e não ter dinheiro para pagar
às vezes um plano de saúde, um médico, um colégio melhor para os seus filhos, não poder dar conforto para a sua família. E hoje a gente vê, infelizmente, que a segurança pública do Estado está sendo esquecida. O ano 2015 foi um ano muito triste para a segurança, Evandro. Nós tivemos a diminuição de 63% dos investimentos na segurança pública em Santa Catarina. Mas, um fato curioso, a nossa região aqui, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo da DIC. Nós, em 2 agentes, como nós estávamos, apenas eu e o Maneco, no ano passado nós fizemos o maior índice de prisões da DIC nos últimos 16 anos. O ano passado, com apenas 2 policiais, nós prendemos muito mais do que DICs que possuem 5, 6 policiais. Ou seja, nem sempre quantidade quer dizer qualidade, porque nós tínhamos um verdadeiro sacerdócio em nossa função. Nós estávamos sempre policiais 24 horas por dia. E eu quero ver daqui para frente, né, é que essa qualidade continue. Torço para que os novos componentes da DIC sejam pessoas que dêem continuidade ao nosso trabalho, apresentem para Joaçaba uma segurança pública de qualidade, como a gente sempre apresentou, de forma profissional e ética, e estamos prontos a novos desafios. Vamos acatar a vontade do nosso delegado regional, estamos indo nos apresentar dia 16, para ver onde vamos ser designados, provavelmente na comarca, e vamos ali, de forma humilde, profissional e ética, fazer o mesmo trabalho que fazíamos à frente da DIC, ou seja, atender bem a população, resolver os problemas que ali chegam. E eu sou policial 24 horas por dia, e se eu ver algo que seja errado acontecendo na rua, posso estar sozinho com alguém, eu vou fazer a minha função, eu vou prender, eu vou dar cana. Eu sou tira de rua, eu gosto da cana. Eu gosto de ver o bandido ir para a cadeia e daquela forma como a gente sempre fez. Se reagir, vai ser respondido à altura, e estamos aí à disposição da população para continuar o nosso trabalho aí de mais de 20 anos na segurança pública e mais de 15 anos na DIC, mas estamos aí de cabeça erguida e vamos continuar, né, na qual eu saio sem estar respondendo nenhum processo criminal, nenhum processo administrativo, de cabeça erguida, com a certeza do dever cumprido, da missão dada e da missão terminada. Agradecemos a presença do Juliano Pedrini, que veio nos contar como foi a eleição, e deixamos o microfone, Pedrini, à sua disposição para você fazer os seus comentários final. Queria agradecer novamente a oportunidade, Evandro, de estar aqui, dizer que o seu programa é acompanhado pelo Facebook. Quando sai uma manchete de que vai ter uma entrevista, a gente sempre acompanha, e parabenizar aí pela qualidade dos programas que você tem oferecido à população, dizer que temos um interesse em fazer um projeto aí, Evandro, pela segurança aqui na região, e queremos contar com a sua parceria para poder levar à população informações, dicas de segurança, também fazer um trabalho mais forte, a participação do sindicato também nas questões regionais referentes à segurança pública, a falta de efetivo, a melhoria das condições dos policiais, para poder cada vez mais apresentar uma segurança pública de qualidade para a nossa região aqui do meio oeste, região esta que às vezes é esquecida pelos nossos políticos, né? Nós vemos aí na última eleição trazerem à baila anel viário, UTI neonatal, e a coisa fica sempre só na promessa, né? Para você ter uma ideia, Evandro, esse projeto anel viário é mais velho do que eu. A UTI neonatal, eu considero que os políticos que não estão lutando para implementar essa UTI neonatal, eles são considerados, muitas vezes, pessoas que não têm respeito pela nossa população. Porque crianças estão morrendo, Evandro, pela falta de uma UTI neonatal. Então, esses políticos têm que se empenhar mais, têm que mostrar mais serviço pela nossa região. Na última eleição, 192 deputados foram votados aqui em Joaçaba. Destes, 40 se elegeram. Eles têm que voltar aqui e agradecer
não só pedir muito obrigado, dizer muito obrigado, mas o muito obrigado tem que ser com obras, com realizações. A bandeira da UTI neonatal deve ser levantada, deve ser defendida pelos nossos políticos de todo o Estado, pois são crianças que estão morrendo. Eu tive aí há poucos dias também um colega, o Djalma Silva, que se acidentou, teve que ser transferido para a Concórdia, porque não tinha vaga aqui na UTI. Isso não pode ocorrer, minha gente. Nossa população tem que ser bem atendida, principalmente na área da saúde. Um grande abraço a todos, estamos à disposição, Evandro, quando você precisar, e queremos aí contribuir cada vez mais para a nossa cidade e para a nossa região. Muito obrigado, obrigado a vocês, joaçabenses, que acreditaram no nosso projeto, e também muito obrigado aos que não acreditaram, porque também faz parte do momento democrático. Um grande abraço a todos.